Olá! As grandes variações climáticas encontradas no mundo podem ser explicadas por uma dinâmica muito complexa que envolve diferentes elementos climáticos ou diferentes características atmosféricas e como essas características atmosféricas são influenciadas por diferentes características geográficas dos lugares analisados. Entendendo ou aprofundando um pouco melhor a nossa análise, elementos climáticos são, na verdade, características físico-químicas da atmosfera. E três nos interessam mais: as suas características de temperatura, de umidade e de pressão. Essas três características principais, elas se manifestam na forma de diferentes fenômenos, como, por exemplo, calor e frio, seca e umidade e ventos. As características de temperatura da atmosfera determinam, então, se o dia vai ser mais quente ou mais frio. As características de umidade determinam, então, se a umidade relativa do ar vai ser alta ou baixa, ou seja, se está seco ou muito úmido. E a variação de pressão determina a incidência, a velocidade, o deslocamento dos ventos. Esses elementos climáticos, ou essas características físico-químicas da atmosfera, são muito importantes para estabelecer as condições daquilo que nós chamamos de tempo atmosférico. O que é o tempo? São as condições momentâneas da atmosfera. Quando eu digo que o tempo está aberto, no sentido de está calor, ensolarado, está seco, está ventando, eu estou me referindo a características momentâneas da atmosfera. Essas características, elas podem muito bem mudar num período posterior. À tarde, à noite ou no outro dia, essas características elas já podem mudar completamente. Agora, o tempo atmosférico ele costuma se comportar mais ou menos seguindo um padrão. Você já deve ter percebido, às vezes, que no local que você vive, o tempo sempre costuma ser mais ou menos o mesmo em determinada época do ano. No verão costuma ser um pouco mais quente e chover bastante. Isso é um padrão do tempo. No inverno costuma ser mais seco e um pouco mais frio. Isso acontece porque esses elementos climáticos, ou essas características atmosféricas, elas são diretamente influenciadas por alguns fatores geográficos, ou seja, por algumas características do local que você vive. Dentre as principais características ou dentre os principais fatores geográficos do clima, destacam-se toda essa lista aqui. Quais são, então, as características latitudinais da localidade que você vive? Você vive mais próximo ao polo? Você vive mais próximo ao Equador? Você vive mais próximo aos trópicos? Tudo isso vai influenciar diretamente os elementos temperatura, umidade e pressão, assim como a altitude. Se você vive numa região mais alta, a temperatura costuma ser mais baixa. Se você vive em regiões mais baixas, a temperatura costuma ser um pouco maior, costuma ser mais quente. Maritimidade e continentalidade é a posição que você vive em relação ao mar. Maritimidade é a influência do oceano sobre o clima. Lugares muito próximos ao litoral costumam ter uma amplitude térmica, uma variação entre a máxima e a mínima temperatura um pouco menor do que aquelas regiões mais interioranas, onde a continentalidade acaba determinando, então, essa variação um pouco maior entre as temperaturas máximas e mínimas. Massas de ar e correntes marítimas também são fatores geográficos muito importantes influenciadores do clima, mas com diferenças. Eles são fatores mais dinâmicos. Esses três fatores, ou esses quatro fatores iniciais que eu comentei aqui, são fatores estáticos, ou seja, a localidade que você vive é sempre influenciada da mesma forma por eles. Massas de ar e correntes marítimas depende da época do ano. Algumas massas de ar costumam atuar mais em determinadas épocas do ano. Por exemplo, o Brasil é um país que sofre muito a influência de massas de ar polar durante o inverno. Por isso, costuma ser um pouco mais frio em algumas regiões do nosso país durante o inverno. Correntes marítimas costumam, às vezes, influenciar mais em determinada época do ano. Uma corrente fria, quando influencia a costa de uma região, ela pode diminuir a umidade relativa do ar, provocando seca.
Desertos estão diretamente associados, então, à influência dessas correntes marítimas. Podemos, então, deduzir que todos esses fatores geográficos do clima, eles são muito importantes porque são eles que estabelecem padrões do tempo. Ou seja, o tempo sempre vai ser mais ou menos da mesma forma por causa da influência desses fatores geográficos do clima, sempre da mesma forma. Os padrões do tempo nós chamamos então de clima. O que é o clima? É uma sucessão habitual do tempo. Ou seja, é o mesmo que eu observar por 30, 35 anos o tempo atmosférico e eu perceber que sempre naquela época do ano o tempo atmosférico costuma ser daquele mesmo jeito. Depois de 30, 35 anos, eu posso dizer que é um padrão. O tempo é sempre daquela forma, e ele é sempre daquela forma por causa da influência de todos esses fatores geográficos. Então eu digo, olha, naquele lugar o clima é tal. Por exemplo, no clima tropical, o tempo costuma ser sempre mais quente e chuvoso durante o verão, e um pouco mais ameno, frio e seco durante o inverno. Eu observei por 30 e 35 anos o padrão do tempo naquela localidade, e eu determinei, então, que aquele tipo climático é chamado de tropical. Na sequência, vamos responder um exercício sobre o assunto.